Graça e paz, irmãos. Nossa reunião da Sociedade de Homens Batista, como vocês já sabem, né? Durante esse período aí de isolamento social, nós estaremos fazendo uma reflexão toda quarta-feira, através do WhatsApp, através do nosso grupo, sempre fazendo reflexão sobre um determinado aspecto, sobre um determinado tema, né? E o tema desta semana, né, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem, né, uma vez que o nosso irmão Valdir enviou para o grupo o tema dessa semana, que é Jesus é Deus e também homem. Então esse tema é um tema bastante interessante e eu gostaria que os irmãos acompanhassem e, querendo acrescentar algo, né, utilize do nosso grupo do WhatsApp, envie sua mensagem, faça suas considerações. Dessa forma você vai estar ajudando, né, a gente aprender um pouco mais e a discutir um pouco mais sobre esse tema tão interessante, né? Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem junto comigo, né, a leitura do texto, e à medida que nós formos lendo, nós vamos fazendo uma reflexão, acrescentando alguns pontos, e os irmãos se sintam à vontade para, depois do estudo, vocês também acrescentarem alguma coisa, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura. Jesus é Deus e também homem. Jesus reuniu numa só personalidade tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Quando o Verbo se fez carne, não assumiu apenas a aparência da natureza humana, mas, em realidade, adquiriu a própria natureza humana, exceto apenas o pecado. Foi com o homem que ele nos substituiu na morte, dando a vida em nosso lugar na cruz. Foi como homem que ele foi tentado e venceu, e esmagou a cabeça da serpente, o diabo, cumprindo a antiga promessa de Deus de que mandaria a serpente, a semente da mulher, para fazê-lo. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Vamos ver aqui na Bíblia o que diz esse versículo. Então, em Gênesis 3, versículo 15, né, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãos, na verdade, essa semente da mulher estava se referindo a Jesus. Porque Jesus, embora Deus, ele veio como homem. Ele se materializou como humano. E essa semente era aquela prevista lá em Gênesis, que o próprio Deus falou, de que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. E essa semente nada mais era do que Jesus. E dessa forma foi cumprido, né, essa promessa de Deus, porque o seu Filho Jesus, ele veio em carne, e dessa forma ele venceu a morte, não pecou e destruiu a serpente. E dessa forma ele tem toda a autoridade para fazer isso. Então a gente pode ver que esse é um tema bastante interessante, né? Nós percebemos que existem algumas religiões que eles discordam desse ponto de vista. Existem religiões que têm, eles buscam, eles trabalham com outra linha de raciocínio. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam na Trindade, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três em um só. E dessa forma, o nosso pensamento batista é diferente. Nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Jesus e Deus são a mesma pessoa. E a gente pode ver isso em diversas passagens bíblicas que vai reforçar esse nosso entendimento. Às vezes, por exemplo, lá em João, no capítulo 1, né,
Se tiver sua Bíblia aí, você abra em João capítulo 1, versículo 1 ao 14, que ele diz dessa forma: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio. Então, irmãos, vamos parar por aqui. Mas fica claro aqui que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra aqui, na verdade, está se referindo a Jesus. Ele diz que a palavra era Deus. E Jesus era a palavra. Então a gente entende, né, que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Que Jesus também é Deus. Então a gente pode perceber que a nossa crença, a nossa fé, ela é baseada no que a Bíblia fala. Lá no livro de Tito, né, no capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia também. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele diz mais ou menos assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui mais uma vez encontramos de forma clara que Jesus Cristo é considerado Deus e Salvador. Então nós, baseados em versículos como esse, é que nós realmente confirmamos e acreditamos que Jesus é Deus. Vamos continuar lendo o texto e fazer mais algumas reflexões. Entretanto, Jesus não foi um homem comum. Não foi gerado de semente de homem, mas pela virtude do Espírito Santo de Deus. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Está lá em Lucas, né, no capítulo 1, versículo 35. Ele não era somente homem, mas também Deus. João, na passagem inicialmente indicada, diz que nele foi vista a glória, graça e verdade. Glória é a manifestação visível de Deus, com sua excessitude. Graça é a disposição íntima de Deus e também sua atividade, envolvendo-se deliberadamente no esforço de buscar e redimir o homem perdido. Verdade é a perfeita conformação daquilo que a pessoa é, ensina e realiza, expressão e manifestação da realidade de Deus. Jesus é a verdade como pessoa histórica, é a verdade como operação da virtude de Deus na revelação e na obra de redenção que realizou por nós. Aqui fica explícito, né, o porquê da vinda de Jesus. Ou seja, fica claro que para nós Deus se fez homem através de Jesus, só que um homem diferente dos demais, porque ele não pecou, porque ele veio apenas da semente da mulher e do Espírito Santo. Ele não veio da semente do homem. Fica claro aqui também o seu papel, a sua glória, o que nós podemos ver. Os seus discípulos puderam ver Jesus em carne e osso. Puderam ver a sua glória, como também a sua virtude na revelação e na obra de redenção que realizou por nós. Porque nós podemos ver a verdade em Jesus, nós podemos ver
a sua redenção que realizou por nós. Porque Ele veio para nos resgatar da morte, nos resgatar para a vida eterna. Então, esses aspectos são aspectos não de homem, mas também de Deus. Porque fica claro assim que Ele, como homem, também era Deus, pelo papel que Ele cumpriu aqui como homem. Um papel que um homem comum jamais conseguiria cumprir. Porque só Ele veio como homem e não pecou. E dessa forma possibilitou o resgate do homem, porque todo aquele que nele crê será salvo. Então, esses aspectos de personalidade de Jesus, continuando lendo o texto, a perfeição do seu caráter, seus ensinos e suas obras apontam para Ele como Filho unigênito de Deus. Como ensina o apóstolo João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A gente percebe, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre Jesus era Deus ou não era, nós podemos perceber que o próprio Jesus, ele agia como Deus. Se nós formos na Bíblia, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 9, ali nós percebemos que ele permitia que as pessoas o adorassem. E todo judeu sabia que o único que poderia ser adorado era Deus. E Jesus permitia que Ele mesmo fosse adorado pelas pessoas. Dessa forma, a gente percebe que Jesus agia como Deus. Ele se considerava Deus, porque Ele é Deus. Então, lá em Mateus, no capítulo 8, nós podemos perceber claramente quando ele diz mais ou menos assim. Mateus capítulo 28, no versículo 9, Jesus fala: de repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Nessa passagem, Jesus não repreende aquelas mulheres por o adorarem. Ou seja, na verdade, ele consente que elas o adorem. Diferentemente dos ensinamentos judeus, de que o único que poderia ser adorado é Deus. Então, se Jesus ele veio para cumprir a lei, e a lei dizia que o único que poderia ser adorado era Deus, e ele permitia que o adorassem, era porque ele também era Deus. A gente pode ver também lá em Marcos, no capítulo 2, versículos 5 e 6, lá a gente vê que Jesus perdoava pecados. E o judeu também sabia que o único que poderia perdoar pecados era Deus. Então vamos ler Marcos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. A gente percebe aqui que Jesus perdoava pecados, algo que só Deus poderia fazer. E por isso os judeus o perseguiam, os judeus que queriam matá-lo, porque eles achavam isso como uma blasfêmia. Só Deus poderia perdoar pecados, mas Jesus perdoava pecados. Dessa forma a gente entende que o próprio Jesus se considerava Deus. Uma outra passagem também, a gente pode verificar que Jesus agia e era Deus. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 28. Quando o próprio Jesus diz: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo,
mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Essa expressão eu sou, ela foi usada pelo próprio Deus. Quando Jesus perguntou qual é o nome que ele deveria falar a respeito de Deus, e o próprio Deus disse, eu me chamo o eu sou. E Jesus também se referiu a ele mesmo como eu sou, como acabamos de ler lá em João capítulo 8. Então a gente percebe dessa forma que realmente Jesus, ele agia e se considerava Deus. Lá em João no capítulo 8 também, nos versículos 58 e 59, a gente vai encontrar essas palavras. Acompanhe-me. Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, o próprio Jesus falou isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa da mesma expressão que o próprio Deus usou, se referindo a si mesmo de o eu sou. Dessa forma, a gente está mais claro para nós, batistas, que através das palavras bíblicas nós podemos dizer com toda segurança: Jesus e Deus são a mesma pessoa. Lá em João, no capítulo 10, é outra confirmação. Lá do versículo 30 ao 33, a gente vou ler aqui para vocês, prestem atenção. Está escrito, eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem, e se apresenta como Deus. Então vemos aqui que os judeus queriam matar Jesus porque ele se dizia Deus. E se próprio Jesus dizia isso, quem somos nós para desmenti-lo? Nós temos que acreditar que realmente Jesus era Deus. Jesus e Deus eram a mesma pessoa. No capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também no versículo 23 ele completa, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então a gente percebe essa íntima ligação de Jesus com Deus, que ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Então a gente percebe com isso que realmente não tem como nós pensarmos diferente. Jesus e Deus são a mesma pessoa. Jesus é Deus e Deus também é Jesus. Então, meus irmãos, que vocês possam refletir nessas palavras. Se vocês tiverem algo a acrescentar, vocês usem o nosso WhatsApp, coloque suas considerações. Se você tem dúvida, coloque suas dúvidas, para que nós possamos enriquecer mais ainda, né, esse tema, que é um tema muito importante. Sabemos que algumas religiões combatem, né, esse ponto de vista, essa crença nossa dos batistas, os adventistas, testemunhos de Jeová. Eles não acreditam, né, de que Jesus é Deus, mas que são pessoas diferentes. Mas através de todos esses versículos que nós acabamos de ler, nós percebemos que o próprio Jesus se considerava Deus, agia como Deus. Pois vimos que ele perdoava pecados. Ele se considerava o eu sou, da mesma forma que Deus queria que fosse chamado. Então nós podemos perceber que ele já existia antes de Abraão. Assim, quando ele dizia, antes de Abraão existir, eu sou. Podemos perceber que tudo foi criado, conforme Gênesis fala.
tudo foi criado através dele e para ele. Percebemos que toda a criação Jesus participou. Então nós podemos perceber que o fato dele vir como homem, isso não descaracteriza Deus. Porque ele, com todo o seu poder, ele se humilhou e veio em carne, passou por todas as tentações, venceu todas, não pecou. E ele só conseguiu isso porque ele era Deus. Então, irmãos, que todos possam refletir. Espero que todos tenham sido abençoados por essa palavra e que você não tenha dúvida que Jesus também é Deus. Amém? Deus abençoe a todos.